noite. Só esperar o pessoal entrar. Boa noite, Cris. Meninas, vou esperar só um pouquinho, mais algumas pessoas entrarem, nossa ilustre convidada também chegar. Acho que eu vou mudar meu celular de lugar. Meninas, vocês já estão conseguindo visualizar? O áudio tá bom? Dá um toque pra mim. Ai! Tá me ouvindo? Vai testando. Eu também, qualquer coisa, eu mudo de lugar. Você me chama de novo porque daí mudou do 3G, do 4G pro Wi-Fi, tá? Tá, pode mudar. Calma aí. Obrigada, Cris. Pessoal, para os demais, estão conseguindo ouvir? Estão conseguindo ver a minha Tabita? A Tabita vai trocar a conexão dela. Ela tá com 4G, não estava indo muito bem. Pessoal, aproveito, deixa eu pedir para vocês. Sabe o aviãozinho que tem na telinha? Né, que tem, parece uma cartinha, um aviãozinho. Convidem os amigos para participar dessa live, vai ser muito legal. Convidem principalmente as meninas, para elas verem que é possível sim. Deixa eu ver. Que é possível sim você ser mãe, trabalhar fora e ainda assim operar no mercado financeiro. Prontinho. Oba! Aê! Aê, agora sim! Tipo assim, nossa, na TV! Show de bola! Agora vamos! Muito bem-vinda, Tabita! Como que Obrigada, você? obrigada. Boa noite, pessoal. Sou um pouco tímida, mas estamos aí enfrentando mais um desafio, Com certeza, sim. saindo Tem da que zona de mostrar. conforto. Sim, tem que parar com isso e tem que ser sem vergonha. Daquelas, né? São os pequenos, esses pequenos atos assim que a gente depois se pega no mercado. Sim, Medo de exposição, enfim. verdade. Com certeza. Boa noite, Boa boa noite, noite. Gabi. Muito bom. Gente, eu tava pedindo para vocês, né? Passem, usem o aviãozinho para a gente conseguir atingir o maior número possível de pessoas na live, tá? Porque qual é a ideia, né? Até para vocês saberem, eu convidei a Tabita hoje, ela é a nossa primeira convidada do canal. Porque eu a conheço já há um ano, Por nem aí, um ano. um ano. Uhum. E assim, eu tenho muito orgulho de tê-la como minha ex-mentoranda e virou minha amiga. E ela vai contar um pouquinho sobre a vida dela pra gente, né? Eu postei para vocês que ela foi idealizadora de um setup,
ela criou um setup fantástico, né? E assim, estou bem contente mesmo por você ter aceitado, é muito importante. E eu acho que além de estar feliz que você está aqui presente, a gente está mostrando que as mulheres têm a capacidade de trabalhar, de ter filho, de operar no mercado. Hoje em dia, né? E depois eu vou fazer várias perguntinhas para você, né? Para você me contar um A gente pouquinho. desenvolver. Exato. E assim, a mulher tem sim total e plena capacidade de fazer o que ela quiser. Então você está aqui hoje para abrir essa roda, para a gente contar para o pessoal, mostrar o rosto, quebrar as barreiras e mostrar que você, não, pera, eu quero fazer diferente também. Em mais uma situação. Então, parabéns por ter aceitado. Obrigada, Estou Sil. muito contente por você estar aqui. Tá bom? Ai, eu que estou contente por ser a primeira convidada, por estar abrindo esse espaço também junto com você, para outros traders mais poderem vir chorar as pitangas, conversar, abrir as dores, porque a gente sabe que tem muita dor durante esse percurso. A mulherada em principal, porque a homarada já é a maioria, a gente já sabe, mesmo eles tendo dores e tudo mais, a gente sabe que o homem parte mais pro racional, mulher tem que se subdividir em várias outras áreas. E a gente precisa de apoio. Não é só apoio enquanto é mãe, não é só apoio enquanto é amigo, não é, enfim, em qualquer... Oi, Caio! Bem-vindo! O Caio, ele trabalhava comigo na empresa anterior. Ai, legal. É um dos amigos assim, do peito. Também muito novo e também a gente começou a ver mercado muito na mesma época. Então, aproveita que você já está falando de mercado, me conta. Já aproveitar. Como que foi que você conheceu, o que te fez tomar essa decisão? Minha curiosidade iniciou em 2014. Antes de eu fazer uma viagem muito louca. A viagem que mudou minha vida até hoje, que foi a viagem, eu larguei trabalho, tudo e fui para o Luxemburgo. Uma história que quase todo mundo que me conhece sabe. Eu fui ficar com meu namorado. Chegando lá, não tive uma boa adaptação e a gente resolveu que ele vinha para cá. Ele é português. Portugal não estava tão bom na época, estava naquela época de crise máxima. E antes de eu ir para lá, eu tinha conhecido opções binárias. Porque, na verdade, foi o que chegou para a pessoa física e era a coisa que estava mais difundida assim. Boa noite, Eric. Eric também, parceiro de curso. Só tá chegando o pessoal da trajetória. É legal. É bacana, é bom. É muito bom. Ellen, amiga do peito, minha irmã assim de coração. Enfim, boa noite, Ellen. E aí entender que aquilo não era muito bom, mesmo não tendo assim muita instrução, não tendo feito cursos de análise gráfica nem nada disso. Consegui ainda tirar um pouco de dinheiro, mas nada assim significativo, mas deu para fazer alguma coisa. Após isso, comecei a olhar Bitcoin. Fazia meio que um day trade em Bitcoins, só que numa época que o Bitcoin era, sei lá, R$1.000. Muito barato, né? Muito barato. Eu cheguei a ter 6 Bitcoins. Legal. Que se eu tivesse segurado para a situação atual, pelo menos até um ano atrás, mais ou menos, ia estar bem de vida. Mas a gente passou por muita dificuldade por conta da crise, minha família e tudo mais. Eu voltei de viagem antes do Paulo, eu vim pra cá. Paulo é meu marido. E aí eu comecei com essa coisa de, não, é legal, eu vou voltar para minha área, que minha área era TI, era o que dava dinheiro para mim, e voltei para minha área. Eu não queria, foi uma coisa assim muito, muito complexa. E por conta de todas as dificuldades e crise no Brasil e tudo mais, e o Paulo ia chegar, e eu acabei voltando para a área de TI, depois de um tempo que o Paulo chegou, ele também acabou indo para a área de TI. A gente casou em um mês depois que ele chegou, muito mais rápido do que qualquer trader, que aprende cursos de um final de semana.
Passou um mês, inclusive agora tá fazendo 5 anos que a gente tá aqui de volta, casado, certinho, bonitinho, com o nosso Humberto, Uhum. né? Que nesse percurso todo veio um neném, que tá com 3 anos. E aí, por conta da maternidade, que eu fui instigada por um coordenador, que foi o coordenador meu e do Caio, que ele... Eu sabia do day trade de ações, sabia das ações, mas eu achava que para fazer qualquer tipo de negociação, você teria que ter muito dinheiro. E muito dinheiro, assim, que eu falo vou comprar um lote de 100, não conhecia ações fracionárias, por exemplo. Entendi. Né, as fracionadinhas que você consegue comprar de uma em uma, não conhecia essa parte do mercado. Então, eu conversava muito com esse coordenador virou meu amigo pessoal, ele e a mulher dele. Inclusive, recebi nesse trajeto um presentão dos dois, assim, e é uma coisa que eu agradeço muito. Mas, durante esse percurso, ele me instigou a entender o mercado futuro, que ele falou assim, Tabita, eu não entendo, mas eu fiz um day trade ontem assim, assim, assado, e eu tirei R$ 2.000. Então, E aí o olho brilha. Você tá sendo mãe, seu marido não tá no emprego legal, assim, que ganhe muito. Vocês não têm uma estabilidade nem reserva financeira, porque o dinheiro de vocês é contado, criança pequena, tem creche, e você não vai colocar na creche da prefeitura, porque não tem vaga. Aquela coisa. Vai pagar mensalidade. Enfim, fazendo extra no final de semana, aquelas coisas todas, né? Para contribuir com o salário total, o salário líquido mensal. E daí eu comecei. Não, eu quero saber como que isso funciona. legal. Vamos lá. Que ano que Vamos foi ver como. que você começou a tomar essa decisão? 2018. Tá. Já tinham passado 3 anos já que eu tinha voltado para o mercado de trabalho. Uhum. Perdão. E aí em 2018, minha primeira boleta vai fazer aniversário. Muito legal. Minha primeira boleta no mercado futuro, né? Vou fazer aniversário agora no final de 2018, de 2020, foi em novembro. Foi minha primeira boleta burra, mas a primeira boleta, aquela boleta do inconsistente inconsciente, totalmente fora do padrão, achando, apesar de a percepção vir da lógica básica. Boa noite, Alisson, meu irmão também de coração. Também está nessa trajetória comigo desde 2018. E aí eu peguei, fiz a primeira boleta com aquela coisa de deixar o Times in Trades rolando, porque normalmente quando você abre a plataforma de qualquer plataforma, tem um Times in Trades, você só coloca o ativo, um gráfico. Bom, Times in Trades rolando vermelho, putz, vou vender. Times in Trades rolando azul, putz, vou comprar. E nessa de vou vender e vou comprar. Não entendia de volume, não entendia de nada, gráfico, tipo, pouquíssima coisa que eu tinha visto ainda na época no portal do trader, mas não tinha tido tempo de estudar. E aí falei, não, vou tentar. Tentando, cabeceando, porque não tinha tempo de manhã, tinha filho, tinha que deixar na escola para ir trabalhar. Tipo assim, meu horário da manhã era super apertado. Da hora que o Humberto acordava, era mamar no peito. E não sabia de nada, né? Não conhecia o mercado. Quando foi começo de 2019, eu resolvi comprar um curso de um rapaz muito novo que não entendia muita coisa, mas para mim, independente se ele era novo ou não, ele entendia mais do que eu. Uhum. Então, eu resolvi comprar um curso dele por um valor irrisório de R$ 50. Uhum. E aquilo me deu uma visão do que eu já tinha visto no portal do trader. Putz, então funciona a sua parte de resistência? Funciona assim? Essa parte funciona assim? O dom funciona assim. Esse cara usa o dom para boletar. Super dom, né? Conhecido por todo mundo. Aí eu olhava os volumes no dom, tá acontecendo uma renovação de lote aqui. Era a única coisa que eu sabia. Isso
mesmo assim, realizando alguma coisa em ações, porque ações para mim já era uma coisa mais tendenciosa. Então eu conseguia segurar um pouco mais, entender um pouco mais. Caí nas mãos de quem? De um trader muito famoso de YouTube, que não era um dos melhores, na minha opinião, mas ele dava day trade ao vivo. E Tá, eu fui seguir call. Você entendi. sabe da história, você sabe quem foi. Enfim, não vou Aham, citar nomes porque, é, enfim, não, é. O que não que é você válido. sentia em todas essas circunstâncias que você me falou? O que que você sentia que pegava mais, assim? Fora as dificuldades da Então, rotina do dia a dia na parte de trade, né? Que aí você acabou caindo talvez num mentor não tão adequado. a minha Ou- questão foi essa. Eu não tinha partido pelo raciocínio normal de qualquer pessoa que vai iniciar numa nova profissão ou o que seja, de que não, você tem que ter o tempo de estagiário, você tem que ter o tempo de aprendiz, você tem que ter um curso muito bom, um mentor muito bom, porque mercado financeiro não é caixa eletrônico. Uhum. Que você vai lá, passa cartão e o dinheiro está na conta. Apesar de ser tudo muito rápido, a gente sabe que os ganhos são assim Segundos, né? absurdos se você está dentro do mercado há algum tempo, já tem uma certa, o que o pessoal chama de consistência, Uhum. mas é muito mais complexo o processo para você entender que você não pode entrar de cabeça numa coisa que você desconhece. Tá. E você acha que isso tem a ver um pouquinho com disciplina também? Essa situação Disciplina. toda? Disciplina, porque assim, eu não tinha rotina, minha rotina era filho, casa, estudo, só que estudo faculdade, porque eu ainda faço faculdade. Então, assim, o tempo que me sobrava para estudar day trade era quase nulo, Uhum. porque meu filho ainda acordava de madrugada, para mamar e tudo mais. Essa é Enfim, até uma das perguntas que eu ia te fazer mais para frente, mas já que você tocou no assunto, como que você faz para dar conta de tudo, fazer isso? Opera? Que horário que você tem operado? Que então, eu penso agora que eu você tô. opera todos os dias, né? Eu tô começando a delimitar pelo menos 3 vezes por semana, porque a gente sabe que a rotina é bem apertada. Eu tô nos últimos semestres da faculdade, então agora começa a ter um pouquinho mais de projeto e algumas coisas para entregar. Então, para conciliar tá difícil. O meu filho está exigindo um pouquinho mais de atenção. Então, o meu período da manhã é dividido entre café da manhã, um pouquinho de desenho com ele, para brincar, para entreter, até a hora que dá a abertura do mercado. Eu fico de rabo de olho para ver se vai dar a minha entrada ou não. Uhum. Mas o horário mesmo de tentar operar sim corretamente é a hora que minha mãe busca meu filho, que agora, graças a Deus, eu tenho apoio familiar. É Legal. uma coisa assim que, meu Deus do céu, me fez muita falta durante esse último ano. Uhum. E voltei também, eu estava esse último ano e meio, estava fora do mercado de trabalho, voltei também, porque querendo ou não, o mercado de trabalho, a parte de você voltar a ser CLT dá uma aliviada na cabeça quanto à questão da pressão das contas e tudo mais. Você, quando está no processo de crescimento, a gente sabe que quanto menos pressão você tiver, melhor. Uhum. Que a E gente já se autocobra, né? sim, sim, a cobrança. E como que é ser mulher nesse meio, essa série de cobranças e você operar, você criar um setup? O que que você acha sobre A isso? gente tem um pouco de dificuldade como qualquer área, né? Eu sou da área de TI, já venho de uma área meio complexa, mas eu fui criada por um pai carreteiro. E durante o meu processo de jornada, jornada CLT, jornada empregada, enfim, eu trabalhei muito tempo com meu pai. Então, eu aprendi, eu acho que uma das cargas assim mais importantes da minha vida foi essa fase que eu trabalhei com meu pai, que apesar de uma pressão absurda com várias coisas, porque eu era muito nova, eu lidava com pioneiros da área do transporte, Uhum.
Os caras matavam e morriam pelo transporte. Era uma coisa assim, era meio gladiadora, fora que eu cuidava de vários caminhoneiros. Eu dormia com Nextel, telefone sem fio, tudo debaixo do travesseiro, não tinha horário, eu não tinha lazer, eu não tinha nada. Tipo, eu vivia para aquilo. E é uma das coisas que também hoje me atrapalha um pouco na questão do day trade. Entendi. Por isso que eu tô tentando limitar. É a parte de ser workaholic. Entendi. Complicou bastante. Mas é algo que você está buscando mudar, talvez, separando, delimitando seus horários, né? Separando A limitação do horário está sendo muito importante. Bem no começo, quando eu comecei a alterar tape reading, né? Que foi. Eu cheguei então, a gente não chegou na parte essa principal. é a próxima pergunta. Quais critérios de avaliação de mercado você utiliza para operar? Se você usa tape reading, se tem fundamento, se tem algum ativo de preferência? Eu comecei com análise técnica, mas eu já usava o indicador de pivot point para ação. E para mim, depois que eu entrei para a parte de não vou. O Alisson perguntando se a gente está pelo YouTube também. Não, só Instagram dessa vez, mas eu vou deixar gravado. Viu? É o Alisson, né? Que perguntou. O Alisson vai ficar gravado. Eu vou deixar gravado. Então, durante o percurso de aprendizado, eu não fui de gastar dinheiro com cursos, até porque eu não tinha muita sobra financeira. E os cursos eram caríssimos. Por exemplo, uma mentoria qualquer que você fosse comprar era R$2.500, R$3.000 na época. Hoje em dia você encontra conteúdo a rodo no YouTube, de muita qualidade, assim, uma coisa absurda. E encontra mentores que praticamente doam o conteúdo para você, pelo valor que eles hoje repassam pro. Mas eu era muito fã de uma pessoa. Eu falo isso de peito aberto, porque eu era fã mesmo. Eu conheci ele quando teve a Copa da Rússia. Não, eu vou falar o nome. É o Wilson Neto. Ele, para mim, é meu mentor, assim, pro ativo que eu opero, pra visão que eu tenho do mercado, a questão do panorama. Certo? Oi? Sua preferência de ativo é dólar. É dólar. É dólar. Operei índice, dou uns pitacos no índice ainda. De vez em quando, né? Dá um setup lá, bota lá, vê se deu você entra, dá uns 300 pontos ali tranquilo, não dá para brigar muito. E aproveitando que você tocou no assunto, né, deu a entrada, o que te fez levar a criar um indicador? O que passou pela Exatamente isso. Eu passei pelo processo de estudar todas as madrugadas e tudo mais por conta da falta de tempo. Inclusive, um dos descritivos da minha página no Instagram é zombie. Exatamente porque eu não dormia. Eu não dormia. Esse coordenador que eu comentei, que virou meu amigo, ele e a esposa dele tinham comprado o curso do Kaique Costa. Um curso muito bom, por sinal, para quem está iniciando, de tape reading. E na época foi a primeira turma, e eu falei assim, putz, não vou ter dinheiro para comprar o curso do Kaique, vou fazer o curso do Neto. Porque entre o Kaique e o Neto para mim era uma coisa assim muito absurda na minha cabeça, porque o Neto tinha 20 anos de profissão. O Kaique tinha 5 na época. Então eu falava assim, poxa, o cara aprendeu na raça, tudo bem, legal, mas deixa eu fazer o presencial do outro e ver como é que a coisa funciona. Então, esse meu coordenador, na época, ele e a esposa iam viajar, compraram um curso, não deu tempo de fazer. Eles me deram o login e eu fiz o curso. Bacana.
acabou complementando o conteúdo que o Neto tinha me passado, mas muita coisa, assim, tipo, meu embasamento todo, meu processo todo foi com o Neto. Assim, é uma coisa muito... Ele é tão acelerado quanto eu para algumas coisas, então eu acho que encaixou muito o perfil de mentor com... E nós É o tínhamos, seu eu modo, né? com O seu modo de operar, né? meu modo de operar. E eu me encaixei ali, só que eu tinha um problema muito sério de enxaqueca. Muito tempo na tela, mesmo sendo replay, fazendo replay de madrugada, durante o dia operando mal porque estava cansada. Apesar de saber todas as entradas, colocando stop errado, porque você não raciocina quando você está cansado e você está num processo assim de absorção de conteúdo, então você quer aplicar aquilo na real. E foi aonde que eu derrapei e enfim. E daí quando foi, agora, esse ano eu fiquei meio que parada, ainda fiz algumas coisas, mas como já estava meio que na escassez de tempo, filho em casa, marido, aquela pressão toda, sem espaço, aí eu acabei parando, grupo de Discord, todas as coisas que eu tinha, grupo de estudo com o pessoal, inclusive o Alisson e a Gabi, eles continuam ainda no grupo, mas durante as nossas sessões, porque eu precisava arrumar a casa primeiro, para depois raciocinar direito. E daí eu resolvi, durante esse processo, trazer a bagagem toda que eu tinha da questão daquele primeiro cara que explicou médias móveis para mim. Aí a outra coisa que eu tinha aprendido sozinha da questão do pivot point. Aí aprendi como fazer os cálculos, porque eu sou muito daquelas de entrar, se afundar naquilo para entender como funciona o cálculo, a aritmética toda, enfim. E daí entrei de cabeça nisso, não vou estudar. Eu quero ver o que funciona. Não gostava de renco, de forma alguma. Você tá operando bem. Porque... Eu conheço o setup dela, tá, gente? Mas dá pra fazer um... eu tive muito apoio psicológico para esse setup, porque uma das viradas para iniciar essa mudança toda de setup e tudo, inclusive tenho que agradecer muito ao Fernando, o nosso Fernando do nosso grupo de coaching, de análise, de coaching, porque o Fernando que me abriu os olhos para o Renko, falou, Tabita, dá uma olhada. Eu falei, mas eu já olhei, eu não me adaptei. E aquela coisa, botava um renco do lado, era toda a parte do tape reading do outro. Tipo, volume, times in trade, e olhando o book de ofertas. Aí daqui a pouco eu comecei a filtrar os conteúdos. Pô, não, o que me dá a visão da parte das ofertas? Já usava um book filtrado. Vou olhar o book filtrado assim, assim, assado, porque ele me dá mais ou menos as regiões. Bom, já uso o pivot point para fazer um cálculo de suporte e resistência. Bom, deixa eu bater ele com variação de ajuste. E para mim e para todos os alunos do Neto, o ajuste para a gente é o pai da coisa. E daí a gente foi, eu com você, com seu apoio, porque eu tive uma certa resistência no início de mudar de novo, de setup, de, ai meu Deus, o que eu tô pensando da minha vida, de realmente, poxa, tô indo bem no tape reading, apesar da dor de cabeça eu trato com remédio, mas não tá fazendo bem físico pra mim. E aquela coisa, Sil, você acha? A Sil no meio de uma viagem me liga. Tipo, não. Assim, poxa, eu não sei exatamente. Sem preconceito. Poxa, que trocar o setup, né? É ruim. Por que é ruim você trocar? Se algo não está te fazendo bem, você tem conhecimento e pode produzir alguma coisa que vai facilitar a sua vida. Né? Vai te dar mais clareza.
sem ter que ficar com tantas telas, né? Que não sei se todo mundo opera tape reading, mas o tape reading você tem que ficar muito ligado o tempo todo. Não é uma tela só, são várias telas pequenininhas juntas, né? Que é por isso que ocasiona a dor de cabeça. Cansa você ficar muitas horas, né? É o que eu falo. É um desgaste assim absurdo. Uhum. Absurdo, absurdo, absurdo. E eu já tinha passado um ano estudando tape reading e aquilo já não estava me fazendo muito bem. E no final você tá matador, como disse o Alisson, né? Convenhamos, Então, é muito bom. estudei as médias, analisei as médias de acordo com vários, enfim, vários tempos gráficos, fui verificar onde se encaixava, qual era o melhor payoff, e isso à mão, manual, sem passar por backtest, que é outra coisa que a gente vai conversar, que eu fui instigada a começar a programar no Profit. Isso, muito bom. Mais um desafio, né? Foi um baita de um desafio também. É para você ver, as pessoas que passam pelo nosso caminho assim na trajetória sempre deixa alguma coisa, e se não passa e tá na trajetória, te acompanha naquele processo. Mas é absurdo o jeito que as pessoas vão entrando e vão te instigando a olhar outras coisas. Não, não assim, não vou mudar meu setup de jeito nenhum, porque para mim tá dando setup, estratégia, do jeito que você quiser chamar. Porque pra mim dá, pra mim funciona. Entendeu? O Eric falando, pra quem tá com criança em casa, Então, tape reading é complicado. Nossa, não tem noção. Outro detalhe que eu comecei a alarmar o pessoal, que eu falei, poxa, você já tem teu stop técnico. Para você não esquecer a ordem aberta, você tem criança em casa, às vezes a criança tá pulando do sofá, você tem que sair correndo. Como é que você vai fazer? Ordem oco. Eu tô falando experiências de mãe. com certeza. E você Ordem teve alguma oco. experiência ruim no trade? Algum dia que você quer esquecer? Alguma coisa assim aconteceu? Esquecer não, Mas um dia que te teve marcou negativamente? negativamente, teve um dia que marcou negativamente, bem negativamente mesmo, que foi um dia que eu estava num super game, absurdo, assim, logo no começo. No começo que eu já tinha estudado tape reading, que eu tava super bem. O marido tava no sofá e eu falei, marido, já ganhei isso, olha como é que tá. Aí fui, o mouse gamer, ele é mais sensível, né? E aí eu meti uma boleta. Perdi 80% do meu game por causa da boleta, porque foi muito rápido. E saí com 20% do game, mas o que eu tinha feito durante. Tipo assim, eu tava empolgada porque eu falei, caramba, hoje eu tô conseguindo ler o mercado de um jeito. Tipo, cara, de ponta a ponta. Tô pegando trade de ponta a ponta. Tipo, onda de tendência. Master. Tipo, as tais ondas de L, eu acho que o pessoal costuma falar que eu não entendo. Você pegou a terceira, né? Não, eu fui pegando de uma em uma. De uma Tipo, em uma. pegando a ida e a volta, a ida e a volta. E assim, falei pro marido, consegui tanto. Aí depois ele olhou pra minha cara e falou assim, não era pra você ter clicado mais. Eu falei, mas eu não fui clicar, eu fui fechar a plataforma. Meu Deus, nossa, não entendo. E aí E foi algum um dia dia assim que muito deu aquela especial. dor. Foi Agora teve um dia que eu. Oi? E algum dia muito positivo. Ai, 2 dias positivos. 2 dias positivos. Eu tinha acabado de sair da empresa que eu trabalhava. Resolvi fazer day trade em ação, porque estava muito cansada, ainda estava naquele ritmo muito louco. E tinha uma ação que para mim era xodó. Todo mundo que me conhece fala, é o xodó, é o xodó. Exatamente a ação da empresa que eu trabalhava. E não era porque eu tinha informação privilegiada, era porque eu já tinha estudado ativo já há algum tempo. E sabia como ela funcionava na questão da variação. E já usava a variação na ação sem estar aprofundada naquilo. Eu usava pivot point para delimitar as zonas, os próximos pontos que eu ia chegar. E naquilo, durante 2 dias, eu nem sabia que ia ter notícia nem nada.
Ela fez um acordo com a Redcar, porque ela é uma empresa do varejo, né? Que ela cria sistemas para varejo e tudo mais. Ela fez um acordo com a Redcar. Eu peguei a ida e a correção. Um dia do trade deu R$ 900. Minha mãe estava sem colchão. Eu fui lá, comprei o colchão, paguei à vista com o dinheiro do trade. Aquilo para mim foi, tipo, Inesquecível, né? inesquecível. E o outro dia foi o dia que eu fiz, mesmo naquelas tendências loucas, a coisa louca toda do dólar. Eu nunca fui de seguir a call do Neto. Assim, eu participava da sala, mas às vezes eu colocava no mudo, porque aquilo me atrapalhava a me concentrar. Inclusive os meninos, o pessoal que ficava na sala sabia que se eu estava quieta, ela estava boletando. Uhum. Porque aquilo me atrapalhava muito. E eu fiz 40 pontos no dólar. Que E delícia. pra mim aquilo foi assim absurdo porque eu tava numa fase que eu tava boletando com 10 contratos, amiga. É, Eu tava 10 boletando com amigos 10 muito bons. contratos. Amigo, o dinheiro foi para um CDB que só vai ser desbloqueado em 2024. Ó, muito bom. Mas e eu também já não entendia muito de renda fixa. Fui fazer o CDB, enfiei o dinheiro lá, não deixei nem nada para fazer o day trade. Fiquei sem dinheiro, porque comecei a ficar só com dinheiro picado para pagar as coisas, enfim, fora do mercado de trabalho. E aí juntou toda a atenção e tudo. Mas tá lá, eu falo que é o dinheiro que o Humberto vai aprender a trabalhar no mercado financeiro. Sim, com certeza. Muito bom. Bacana, gostei. E como que você faz a sua rotina, né? Nos dias que você opera, é, eu sei que você tem uma ferramenta também que faz os cálculos para você, né? Dos Sim. percentuais. Como é somente essa ferramenta que você usa? Você faz algum estudo pré-mercado? Você ouve notícia? Isso tem algum fator decisivo na sua decisão? Então, eu não sou muito de notícia. Eu já fui muito no início, porque todo mundo falava que você tinha que ficar atento a tudo, a tudo, a tudo. A única coisa que eu sou atenta é quando o BC vai fazer leilão. Pra não estar comprada, igual hoje, né? Uhum. Mas eu normalmente, assim, procuro olhar no gráfico diário, porque eu utilizo o gráfico diário para fazer o panorama. As zonas de. Eu já tenho o meu setup, eu uso ele tanto para o rento quanto para o gráfico diário. Tá. Que para mim ele me dá o movimento num processo mais assim extenso. Uhum. Isso para swing em ação, que eu testei também, funciona. Agora estou testando no Forex, mas o processo em si é assim, às vezes no final do mercado, se eu estou um pouco mais tranquila, se eu ainda não fui pegar meu filho na minha mãe, eu abro a planilha e coloco abertura, fechamento e mínima e máxima do mercado. Na verdade, eu coloco mínimo, máximo e fechamento, porque o cálculo os níveis que eu criei, os demais, foram todos em cima de fechamento, que também é usado para variação no mercado de dólar. Muita gente usa aquela tabelinha no Profit Chart e faz o cálculo todo em cima de fechamento. Eu uso o ajuste para mim é o principal. E montei aquela calculadora e eu bato as zonas principais entre ajuste, as variações de ajuste com as variações do pivot point. E bato no gráfico diário para ver se aquilo me dá um posicionamento melhor de como vai a tendência do mercado no dia seguinte. Não que, meu Deus do céu, aquele é 100% correto. Ok. Mas eu sei as zonas que eu posso comprar e vender, por exemplo. Me dá uma acertabilidade maior. É o que a gente fala, né? O mercado é probabilidade, não é. Ou você tá comprando ou você tá vendendo. Agora depende do lado que você tá. Se você tá no lado certo Espero que ou do outro. para não fazer médio eterno, né? Pra não fazer o médio eterno. Amiga, uma coisa que eu nunca fiz. Médio. Muito bom. Por quê? Nunca fiz médio. Não, Já não ficou sei. sabendo de experiências ruins com outras pessoas? Não. Você acredita? É que eu tinha aquela coisa de que eu tinha que iniciar. Quando a gente, há 2 anos atrás, mais ou menos, um ano e pouco atrás,
quando começaram a lançar os vídeos no YouTube, eles falavam que você tinha que iniciar no mercado. Na verdade, eles demonstravam com 5 contratos. Aham. E, você tem que iniciar com 5 contratos do mini, tralalá, tralalá. Aí depois foram fracionando, né? Porque, na Sei. verdade, você tem que iniciar com um, você E tem aí, que criar uma talvez. estabilidade com um. Isso se você não tem uma fonte de renda renovável muito grande. E, assim, é muito complicado. É muito complicado você tá cega e ser induzida a fazer as coisas por esse lado. Algo que tá Então, errado. então eu não sabia que dava para boletar de um. Então, na minha plataforma era 5, 10 e 15, era alguma coisa assim. E não era do cheio, era do mini. É do mini. Puxa. E daí eu só boletava assim, ou era 5 ou era 10. Nossa, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Os anjos do trade me protegeram, porque olha. Mas porque quando a gente sabe o que tá fazendo, né? Mas eu não sabia, né? Eu tinha aquela coisa do feeling Do do vermelho TI. e do azul, né? O feeling do TI, né? Que a gente tem, ou feeling de estatística, mas nada assim de aprofundado para fazer o negócio correto. E É, pensando assim, nessa época, até que você tinha que ter uma mão mais elevada, um pouco mais de capital para você conseguir fluir. O que, que você acha que contribuiu a ultrapassar todas as dificuldades que você teve? Até mesmo por curso bom ser caro, às vezes, putz, acabei tendo aquele resultado bom financeiro, guardei tudo, eu só posso resgatar daqui sei lá quantos anos. Que continuei estudando, assim, né? mas Eu o que que continuei te faz estudando. Mas o que que você vê hoje como algo que fala assim, eu acordo e tô feliz porque eu vou conseguir operar hoje? Eu acho que é o que eu sempre comento, inclusive para os amigos em comuns, que o day trade ele não é bote salva-vida, né? Principalmente no mercado futuro. Que o day trade, se você não tiver estabilizado emocionalmente, você afunda. Mas afunda de um jeito assim absurdo. Então, é uma das coisas. Eu passei por mesas proprietárias, né? Inclusive, você me acompanhou no primeiro e no segundo teste. E no primeiro teste, que para mim foi assim super uma tensão absurda, porque era pesada a carga e eu ainda não tinha uma visão muito boa do marido com isso, né? Que era o marido ainda tipo, não, você tem que voltar para o mercado de trabalho porque você fica muito estressada com isso, te dá dor de cabeça, não te faz bem. E o mercado financeiro é bolha, o mercado financeiro é cassino, o mercado financeiro, aquelas coisas que a gente sempre sabe e sempre ouve. E dentro do processo eu falei, não, eu vou continuar estudando. É uma coisa que, para mim, como a culinária, como a gastronomia, como a gente sabe, ou os pães, né, que a gente adora fazer, a parte artística que eu também amo, tipo, amo pintar, amo desenhar. O mercado financeiro, ele veio exatamente do lado oposto da arte, que é a parte, para mim, é a parte binária junto com o TI. Juntou a minha parte tecnológica ali, junto com o financeiro, e eu vendo que dá para explorar mais coisas daquilo, que não é um pedaço, que tipo, aquele pedaço é o que existe, pronto, acabou. Não, aquilo é uma fração de uma carga gigantesca de conhecimento, e eu sou muito assim de buscar coisas, o porquê, o porquê, o porquê, o porquê, o porquê. E eu acho que tem muito disso no mercado financeiro. Ele instiga muito a cabeça da gente a buscar, fora o retorno financeiro, né? Que a gente sabe que o retorno financeiro é muito bom. Mas a questão de instigar você a ser melhor e, tipo, desmontar seus monstros, porque é só você e o trade ali, você e sua ansiedade, você e sua tremedeira.
Você descobre que você precisa de tratar, assim, milhares de coisas e ainda fica resistindo àquilo para não entrar num processo de desconstrução. Então, assim, é parte de um processo pessoal, virou a parte de um processo pessoal para mim, que acaba me ajudando a desmembrar outras partes da minha vida e entender principalmente a questão da escassez. A gente tem muito disso de trabalhar muito. Meu pai trabalha desde muito cedo e eu comecei a trabalhar muito cedo com meu pai. E muito disso de você só tem dinheiro se você trabalha muito e aquela coisa de tem que ser feroz, tem que ser o melhor, tem que. E quando você está no mercado financeiro, que apesar de você estar lutando com outras instituições, com outros traders, você não está vendo a cara de ninguém. Você não sabe o que o outro está pensando, você não está vendo se o outro está blefando, você não entende nada do que o outro está fazendo. É a sua decisão, é a sua decisão com você. Com você. Verdade. Excelente Né? dissertação. É a sua decisão com você. Então, assim, se você vai continuar fazendo as cacas, é você com você. Não adianta o amiguinho estar do lado. Importante, tá, você tocar nesse assunto. O que é mais relevante para você? Você falou muitos aspectos que são psicológicos, mentais. O que você acha? Eu vi que tem uma das pessoas escreveu que começou a estudar e assim, até pensando tanto no trader que já tem experiência ou naquela pessoa que está começando agora. O que você acha que é mais importante? Técnica ou psicológico, na sua opinião? Terapia, gente. Inicia a terapia de verdade, inicia um processo de desconstrução, começa a mexer com seus monstrinhos para o mercado não te engolir. Porque engole emocionalmente de um jeito, porque mexe com a parte mais sensível do ser humano, que é a parte financeira. A gente sabe, se você não vem de uma família abastada, de dinheiro, assim, de fonte renovável, que a família também ou tem aquela cultura de já ter a questão dos investimentos e tudo mais, não adianta. Você vem, por exemplo, o meu pai carreteiro, a minha mãe em casa, dona de casa, cuidou da gente desde muito cedo, era tudo sempre muito contado. A gente não vivia com falta, mas também não vivia com sobra. Entendeu? A gente nunca teve, assim, minha mãe ainda conseguiu fazer uma época poupança, mas entrou naquele plano Collor lá que cagou tudo. Desculpa o palavreado, gente, mas cagou mesmo. Quem é da época sabe. Travou as poupanças de todo mundo, inclusive na época da minha mãe era Bamirindo. Eu lembro, ficou um dinheiro, ela não conseguiu tirar. E a poupança de Bamirindos continua numa boa. Continua numa boa. Não é da minha época, não, eu ouvi dizer. Então, assim, essa questão das crenças, e eu até brinco que são das tradições financeiras, né, que a gente tem cruado na gente, é muito absurdo. E a questão do você nasceu para ser engenheiro, você nasceu para ser administrador, você nasceu para ser alguém de sucesso, mas dentro de uma empresa, num cargo alto, ou você entra numa empresa e você não consegue, por exemplo, passar para um próximo nível, porque tem toda uma burocracia. Esse negócio de meritocracia é meio... Sim. É meio furado. Enfim. Então, assim, já passei, ainda estou no CLT e eu vejo muito isso. E é complicado se você não tratar a mente antes de você entrar em qualquer tipo de profissão que vá precisar da alta performance, você vai tombar. E na hora que você tombar, se você não tiver um bom apoio, tipo, bons amigos, amigos de verdade, assim, uma família muito boa que te apoie, pessoas que você considere família e uma boa terapeuta, cara, tem que ter uma Silvia Tiracolo, tá? Não tem jeito.
Precisa, gente, é sério, precisa. É muito real isso. É muito real você ter uma pessoa neutra que vai falar para você o que você às vezes não quer ouvir, mas precisa, e você ter que passar por processos que vão te espremer. É. É sua Nem catarse. sempre é agradável, né? Às vezes dói um pouco, né? Mas. Mas é melhor passar espremido assim do que espremido no mercado financeiro. Então, assim, eu tive uma pergunta, uma pessoa me perguntou sobre se eu aconselhava investir em renda fixa ou já iniciar os estudos de renda variável. Uhum. Eu acho que são coisas paralelas, né? Eu acho que você tem sim que ter, por exemplo, uma reserva financeira para você também não cair na pressão de estar, por exemplo, fazendo um day trade e achando que aquele dinheiro vai faltar para pagar a conta de luz. Aquele dinheiro vai faltar para comprar o leite do filho. O dinheiro vai faltar para, sei lá, eu preciso de uma mesa nova para minha casa, que a mesa tá uó. Ah, é fútil, mas precisa. Fútil assim que eu falo, não é aquela necessidade gigantesca, mas vai te fazer falta? Não usa para day trade, não usa para o jogo. É uma coisa assim que a gente passa na pele e depois você começa a ver onde estão os picos. Os pequenos detalhes, né? Os pequenos detalhes. E assim, mais Muito alguma bom. pergunta? Eu tenho mais uma. Qual o seu maior desafio agora? Agora o meu maior desafio é tentar sair dessa zona de workaholic mesmo e dentro de um período largar a CLT de vez. A CLT, na verdade, está virando uma muleta, né? Uhum. A gente sabe que acabou por virar uma muleta, apesar de me dar ganhos e eu ter uma certa estabilidade. Inclusive, quando a gente tem filho, a gente precisa disso. Mas que é como se a gente brinca até que o mercado financeiro é como se fosse um Uber. Se você não sai de casa, você não ganha, né? Mas você já sai devendo. Não é? Então, assim, você precisa ter uma reserva financeira, e é para isso que eu tô trabalhando agora. Agora eu tô com a técnica ok, eu tô com o mindset ok, não tô mais fazendo cagada, tanta cagada que nem eu fazia antes, de botar picadinho e vamos quebrar. Uhum. Tipo, foda-se, 250? Ah, 250, tá. Enfim. Uhum. Ah, só falta 50 para quebrar? Pô, mas 50 são 5 pontos de stop. E se no outro dia te dar uma entrada boa? Você não vai ter os 50 para entrar, e aí? E aí no outro dia você fica chupando o dedo de puta que pariu hoje, desculpa, gente, palavreado, mas é a real. Deu minha entrada, uma entrada daquele jeito. A entrada deu a variação, deu os 20 e tantos pontos, 30 pontos, 50 pontos, 100 pontos, igual tá dando às vezes. E aí? Toma na tarraqueta porque não pode entrar. Então, essa questão Mais agora de consciente, né? olhar, falar, não, parar. Poxa, fiz um trade de 15 pontos. Tomei um stop depois dele. Cara, segura. Tá com o trade system bem definido, gerenciamento bem definido. O pessoal fala, o pessoal acha que é balela, acha que é bobeira, acha que não precisa de diário de trade, que não precisa descrever as emoções. Gente, a gente morre de ansiedade, a gente vive num mundo de correria, num mundo sem tempo para as coisas. Você precisa de tempo para você precisa se organizar. Se você quer isso de profissão, precisa organizar. Não tem jeito. E uma das coisas é essa questão da reserva financeira, de estar mais tranquilo, de não sofrer pressão psicológica por conta da falta do dinheiro. Que o day trade, é o que eu falei, o day trade não é bot salva-vida. E mesmo que fosse bot salva-vida, o bot normalmente fura. Se passar muito tempo nele sem. É aquela coisa, pode salvar um dia ou dois, mas um terceiro, se você passar por sei lá, uma turbulência ali, pega uma venda do BC aí, e você, por exemplo, não trabalha com stop, alguma coisa assim, e toma na cabeça. Mesmo você tendo pegado 100 pontos, pode descer 100 pontos. E aí, como é que você faz?
entendeu? Então, é complicado. É complicado. Com filho é pior, eu acho. Não sei você, mas no processo, mas com filho eu acho que é bem pior. Não é tão fácil assim. Se dedicar, eu te entendo realmente como você fala. Eu até eu tive que pausar as minhas mentorias por conta da pandemia de não conseguir dedicar direito para as pessoas também. Então, assim, eu entendo super do que você está falando. É complicado. É que agora eu tô na sorte, eu falo pra todo mundo, quando você tem um apoio financeiro, faz uma baita de uma diferença. São 3 meses que eu me mudei, e são 3 meses que mudou minha vida mesmo. Eu falei sobre instigação Mais de. tranquilo, né? É, eu falei sobre instigação de conhecer novas coisas, né? A, nós temos uma amiga em comum, né? A Aline. Um dia a Aline chegou e falou assim, tá, Beta, você conhece a ferramenta de backtest assim, assim, assado? Eu falei, ué, não sei como funciona. Ah, precisa de programar tal coisa. Uhum. Aí ela me passou um resumo do módulo de estratégia da ferramenta, que seria o Profit Chart, né? Que a maioria dos traders usam. Alguns usam o Trade, mas eu ainda não me afeiçoei à programação do Trade, a linguagem de programação. Mas aí eu comecei a criar os indicadores que eu usava, os módulos de indicadores no Profit Chart. Legal. E exportei isso. Então, assim, teve uma turma que comprou a estratégia e eu adicionei como bônus para quem usava o Profit Chart o indicador para facilitar, para não precisar ficar juntando as médias e fazendo manual, aquela coisa toda. Tipo, o bloco vai lá, plota o bloco, acabou. Já funciona. Bom, Já funciona. 2 minutinhos. Hum. Eu só vou perguntar pro pessoal se eles têm alguma pergunta para te fazer. Que eu não sei, eu acho que eles derrubam a gente, eu não sei como é que funciona. Derrubam. Derruba, né? Derrubam. Alguém tem, pessoal que está online ainda aqui com a gente, tem perguntas? Mas eu gostei bastante. Enquanto o pessoal pensa uma perguntinha lá, achei muito interessante essa parte de programação que você fez, né? Até mesmo porque fica mais automatizado as coisas, né? Automatiza e o manual para ajudar a programar a parte de. A entender a parte da ordem oco, enfim. Facilita um bom tanto. Bom, então, como ninguém fez pergunta, vamos encerrar a nossa live por aqui. Mas, de qualquer forma, se vocês quiserem contatar a mim ou a Tabita, tá? Para fazer pergunta, conversar com a gente, conhecer também, para quem não conhece ainda o indicador dela, né, o setup, né? Fiz um combo agora, um combo com valorzinho chuchu. Então, pessoal. Fiz um combo, coloquei mais Aproveitar, né? coisas lá, além da estratégia, coloquei a minha calculadora que eu uso, coloquei. Na verdade, o módulo que eu uso eu praticamente criei e coloquei no zip e para a pessoa importar e tem a documentação toda, enfim, explicando. Gente, o link tá lá na bio. Isso aí. Tá muito, muito, muito barato, assim. É uma coisa absurda. Nem seu stop no dólar paga. Não, Seu com stop do certeza. dia. Não paga. É muito fácil de compreender. Muito bacana. Obrigada, viu? Obrigada, boa noite, Sil. Obrigada, obrigada pelo convite. Muito Gente, boa obrigada. noite. Viu? Muito obrigada por ter dedicado tempo pra gente, para dividir com a gente sua Sim. experiência. Muito contente. Um beijão, viu? Obrigada a todo mundo que participou. Super Obrigada, feliz de ter gente. vocês por aqui. Valeu! Valeu.